Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos em mais estas reflexões sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E hoje as nossas reflexões são sobre o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos refletir hoje sobre os itens de 1 a 3. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Eu tirei só algumas partes, as que me chamaram mais atenção, as quais a gente vai fazer as nossas reflexões hoje. Mas quem quiser ler na íntegra, não deixem de ler no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens de 1 a 3, tudo bem? E Jesus diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Assim, cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Jesus faz umas colocações inicialmente bem óbvias, né? A árvore má não pode dar um fruto bom. A árvore boa não pode dar um fruto mau. Então, o que acontece? Por aí a gente já vê que o que é bom produz coisas boas e o que não é bom não pode produzir coisas boas. Mas quando nós ouvimos qualquer lição de Jesus, principalmente essas que ele usa comparações com a vida cotidiana, com as coisas do mundo, né? A gente precisa mergulhar nessas reflexões dentro desses exemplos que o mestre dá, porque o mestre é tão grandioso naquilo que ele traz para nós, que quando ele usa esses comparativos, essas analogias, ele está passando um grande conhecimento que, se a gente não refletir sobre, nós não conseguimos alcançar. Por exemplo, quando o mestre fala de vinhas, os trabalhadores das vinhas, é preciso que a gente entenda o que é uma vinha, como funciona o trabalho dentro de uma vinha, o que é o trabalhador de uma vinha, o que ele faz, para que a gente se insira nesse contexto e consiga comparar a nossa vida, a nossa rotina, com o exemplo que Jesus está usando. E aqui Jesus compara a todos nós com árvores. E olha que interessante essa reflexão. O que é uma árvore? Como começa uma árvore? Como termina uma árvore? O que acontece com uma árvore? Uma árvore, inicialmente, ela é uma semente. Quando ela é uma semente, ela é o germe de algo que vai se tornar alguma coisa. Então, quando essa semente vai para a terra, seja através dos esforços da natureza, seja plantada pelo ser humano, ela entra ali naquela terra totalmente despreparada. Com os minerais, aquilo que a terra compõe e a água que vai irrigando, né, que vai umedecendo, que vai molhando, que vai dando recursos para essa semente, ela começa a sofrer uma transformação. A partir daí, ela começa a se transformar numa muda, onde ela vai começar a desenvolver também raízes. Aí ela já depende de outros recursos. Agora ela depende do sol, que está do lado de fora, né? Ela depende de uma qualidade boa, da terra, de minerais, de vitaminas, de substratos, que a natureza vai ofertar para ela, ou que nós que estamos plantando vamos ofertar para ela. E aí tudo isso vai fazendo com que essa árvore cresça, que essas raízes se aprofundem ainda mais, dando estrutura, dando estabilidade, dando firmeza. E aí ela vai se desenvolvendo, vai passando por diversas fases, até que ela chega na fase adulta dela e ela começa a produzir frutos. E estes frutos guardam sementes, novas sementes, que iniciarão novamente todo este processo, multiplicando, né, essa árvore por outros lugares, a partir dos próprios frutos dela. Olha que coisa interessante. Jesus compara todos nós com árvores. E ele diz que a árvore má não pode produzir bons frutos, assim como a árvore boa não pode produzir maus frutos. Cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Nós, quando estamos lá no estágio da criança, que nós chegamos aqui, a gente é comparado com essa semente, porque a gente ainda não despertou a maldade de outras encarnações, as nossas más tendências, os nossos vícios e os nossos defeitos. Então a gente apresenta uma espécie de pureza, né? E o que acontece conosco? Com os recursos que nos cercam, os lugares onde nós estamos, as pessoas que estão sobre a nossa tela, nós vamos recebendo diversos recursos que vão tornando, vão formando, vão fazendo germinar, crescer a nossa semente,
formando a nossa personalidade, preparando a gente para quando o nosso espírito estiver desperto aqui, que os nossos vícios vierem, que as nossas más tendências vierem, a gente tenha algo para combatê-los dentro da moral que nos foi ensinada, do intelecto que a gente desenvolveu, dos lugares, das coisas que nós presenciamos, como nós vivemos em meio a tudo isso. Isso foi moldando a gente, preparando a gente, assim como esses recursos da terra, da água, do adubo vão preparando essa semente que depois se torna uma mudinha e começa a crescer. Isso é muito importante porque hoje nós podemos nos considerar ainda uma semente em desenvolvimento. Nós sabemos que nós não somos pessoas más, mas nós ainda não temos todo o bem no nosso coração e às vezes ainda nós produzimos alguns frutos amargos, alguns frutos ruins, imperfeitos. O que é preciso para que a gente produza bons frutos? Se aproveitar de bons recursos. Então é preciso que a gente tenha conhecimento sobre a lei de Deus. É preciso que a gente seja estruturado por uma educação moral muito cheia de regada a princípios, regada ao que Jesus nos ensina principalmente, dentro do bem, do respeito, do amor e da caridade aos nossos semelhantes e a nós mesmos. E aí nós vamos formando, nos tornando árvores extremamente férteis, produtivas, de frutos saborosos. Quais são os frutos das nossas árvores? Jesus coloca aqui, cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Então, os frutos que nós produzimos dizem muito sobre quem nós somos, a nossa condição espiritual hoje. Se nós formos árvores ainda que produzem frutos ruins, nós podemos melhorar isso, melhorando o tratamento dessa nossa árvore, melhorando as condições a que ela está exposta. Assim, nós vamos transformando as nossas ações, os nossos sentimentos, e passamos a produzir frutos melhores. Isso fica comprovado na passagem seguinte, onde ele disse assim: o homem de bem tira coisas boas do seu coração, e o homem mau tira coisas ruins do seu coração, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, tudo que vem da nossa boca, tudo que vem das nossas atitudes, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que acaba se tornando ações, vem da nossa natureza espiritual, daquilo que a gente realmente é. Então, através dos frutos que a gente produz, nós podemos analisar se nós estamos num caminho de progresso, se a gente está se tornando melhor realmente, ou se a gente precisa trabalhar algum tipo de sentimento, alguma coisa em nós. Então, é muito importante que nós analisemos as nossas manifestações na direção dos nossos semelhantes. Tudo aquilo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente sente com relação ao outro. Todas as nossas atitudes, porque estão mostrando o tempo inteiro quem nós somos de verdade lá no nosso íntimo. E como árvores, nós precisamos ser bem cuidados, para que os nossos frutos realmente sejam frutos que alimentarão a outros. Lembra que quando a árvore produz o fruto e do fruto sai a semente para uma nova árvore, a gente está exemplificando para criar, para gerar, para moldar novos caráteres, novas atitudes em novas pessoas? Olha como tudo se entrelaça na obra de Deus. É muito importante que a gente assimile a lição de Jesus, para que nós nos esforcemos em ser árvores de bons frutos, para que assim nós possamos tanto colher frutos bons de nós mesmos, quanto oferecer frutos bons na obra universal. Em seguida, Jesus diz o seguinte: guardem-se dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas, e que por dentro são lobos que roubam. Vocês os reconhecerão pelos seus atos. Aqui o Mestre nos fala de todas as pessoas, sem exceção, que através dos seus exemplos, ensinam alguma coisa para os outros. Existem muitas pessoas que se disfarçam de boas pessoas. A gente vê muito isso no meio da política. A gente vê muito isso quando alguém quer vender alguma coisa para nós. Quando alguém tem algum interesse com relação a gente, ela pode ser a pior pessoa do mundo, que ela vai se revestir de bondade, de confiança, para buscar nos convencer. Isso não está só no meio religioso. Isso está em todos os lugares da nossa vida. Inclusive nós mesmos agimos dessa forma muitas vezes. Então Jesus diz: guardem-se dessas pessoas que se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos que roubam. O que a gente pode roubar dos outros? Um mau exemplo assimilado por uma pessoa ignorante, gente, pode transformar o caminho dessa pessoa. E transformar alguém que tinha um potencial para o bem,
para o amor, para o trabalho, para a paz, numa pessoa que quer viver extirpando, tirando as coisas dos outros. Então, os lobos realmente roubam. Dentro da religião, roubam a sua fé, roubam a sua esperança, te fazem desacreditar que a caridade vale a pena porque te trazem decepção. E fora não é diferente. Acontece da mesma forma. Jesus diz: vocês os reconhecerão pelos seus atos. Então nós não podemos alegar ignorância. Em algum momento, todas as criaturas dão mostra daquilo que possuem no seu coração. E lembra que a boca fala, o que o coração está cheio? Então o que sai da boca das pessoas não é movido por um sentimento momentâneo. É que existe algo ali dentro daquele coração que ainda precisa ser transformado. Ainda precisa ser reformado. Ainda mais quando essas atitudes são prejudiciais a alguém. A gente já consegue identificar as falhas de caráter que a pessoa possui, as falhas morais que a pessoa possui, se ela inspira confiança ou não. Então é preciso que a gente desenvolva a nossa capacidade de observação, a nossa razão e ter conhecimento da lei de Deus. Porque aí tudo que tiver em desencontro com o que Jesus nos ensinou, a gente não abraça como nosso, a gente não confia 100%, a gente confia com prudência como o Mestre nos ensinou. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Aqui Jesus está falando já das consequências do plantio e da colheita, segundo a lei de causa e efeito, onde todos nós receberemos de volta o bem e o mal que nós semearmos para as outras pessoas. Então aqui Jesus está dizendo que todo aquele que produz maus frutos, todo aquele que tem más ações, todo aquele que de alguma forma prejudica o seu semelhante em algum nível, vai encontrar com as suas ações no futuro. Se não for nessa encarnação, será em outra. Mas segundo a lei de justiça, de amor e caridade, todos nós temos que nos acertar com o mal que nós fizemos, vivendo este mal em uma outra ocasião. Então aqui Jesus está falando que, indiferente das ações, todo o mal que a gente fizer, nós encontraremos de volta. E Jesus fala novamente: vocês reconhecerão essas pessoas pelos seus frutos. Dizendo que as nossas ações, as nossas atitudes falam de quem nós somos. Muitas vezes nós depositamos a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança em outras pessoas de forma cega, de forma irrefletida, de forma impensada. Sem razão, só na emoção. E aí depois nós alegamos ignorância, quando nós somos enganados ou nos decepcionamos. Mas as pessoas dão mostra de quem são o tempo todo. Uma pessoa que tem um coração predominantemente bom, por mais que tenha atitudes infelizes, vai sempre mostrar que é mais uma pessoa voltada ao bem do que uma pessoa voltada ao mal. E o contrário é óbvio e verdadeiro. Às vezes nós, principalmente em relacionamentos, que nos negamos a enxergar a verdade que está diante dos nossos olhos. Continuando, o mestre disse: tomem cuidado para não serem enganados, pois vários virão em meu nome dizendo: sou Cristo, e enganarão muita gente. A gente pode analisar isso puramente do ponto de vista religioso. Porque quem é o profeta? O profeta seria o médium de Deus, fazendo uma analogia. O responsável por trazer as informações, o entendimento da lei de Deus para os homens na terra. Por mais que eles se achem diferentes em outras culturas e religiões, nada mais são do que médiuns, que recebem do plano espiritual as leis de Deus e transmitem aos homens. Então, a gente pode achar que isso só cabe no meio religioso, mas todo aquele que serve de instrutor de alguém se torna um profeta dentro da lição de Jesus. Nós, quando somos pais com os nossos filhos, através do nosso exemplo, porque eles observam e aprendem com eles. Os professores, que muitas vezes colocam muito de si mesmo, tentando passar para os alunos uma visão e um entendimento diferenciado das coisas. O religioso, sim, que é aquele que está trazendo a mensagem divina e às vezes coloca muito dos seus interesses naquilo que faz e acaba deturpando a mensagem divina e acaba iludindo ou criando conflitos na mente das pessoas, falta de confiança, perda de fé quando encontram decepções. E podem ser também todas as pessoas que nas ruas
na televisão, por qualquer meio, através de um exemplo, influenciam outras criaturas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E onde estiver alguém, neste ou outro lado da vida, que nos diga, que nos afirma, eu sou o Cristo, ou que o Cristo está aqui, e etc., a gente tem que se acautelar muito. Lembremos que Jesus foi humilde desde sempre. Então todo lugar ou toda pessoa que exaltar demais, principalmente os espíritos, que falam dentro da nossa mente, que exaltar demais determinada coisa que afaste tudo aquilo que a gente conhece, que o Mestre nos ensinou, a gente tem que ficar com o pé atrás, levantar os nossos muros e não ouvir, não aceitar tudo que vem sem analisar muito bem. E se confirmar que não tem nada a ver com Jesus, deleta, se afasta, ora muito para afastar de você. Vários falsos profetas se levantarão e enganarão muitas pessoas, e a caridade em muito se esfriará, porque a injustiça se multiplicará. O exemplo de Jesus é tão universal, fala tanto para todas as pessoas que são exemplo para alguém, que essa passagem fica bem claro. Muitas das coisas que acontecem no nosso mundo hoje fazem com que a gente pense tantas injustiças, né? Quanto tudo que é mal que a gente vê por aí, as impunidades principalmente, faz com que a gente acredite que a caridade não vale a pena, que o bem não vale a pena. E muitas pessoas deixam de acreditar, deixam de seguir por este caminho e passam a mergulhar dentro do egoísmo que trazem no coração. Já que nada dá certo para mim fazendo a coisa certa, então eu vou fazer a coisa errada. Todo mundo faz, todo mundo se beneficia, por que eu vou ser o único a não fazer? E isso que o pensamento, muitas vezes materialista, semeia no nosso coração, nos afasta de Deus, nos expõe ao assédio espiritual e nos torna presas fáceis, para que nós nos emperremos no nosso trabalho de desenvolver o nosso espírito, de evoluir espiritualmente. Então a gente acaba dando margem para os nossos sentimentos inferiores e atrasando muito o nosso progresso, fazendo mal para os outros, semeando para o nosso futuro muitas dívidas, muitas provas, muitas dificuldades. Em seguida ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Emmanuel, no livro O Evangelho por Emmanuel, aqui falando do Evangelho segundo Mateus, esse livrão que está aqui do meu lado, ele nos diz que esse fim não é o fim da encarnação, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele quer dizer que o fim é o objetivo que a gente está buscando, né? Aquele que perseverar até atingir esse objetivo que a gente busca, seguindo Jesus, lutando contra as nossas imperfeições, contra as nossas más tendências, será salvo, mesmo em meio a este mundo cheio de exemplos ruins que nos levam muitas vezes a duvidar se vale realmente a pena ser bom. Seremos salvos, porque nós alcançaremos o fim. E qual é o fim? É a transformação do nosso espírito. É as nossas virtudes superando todas as nossas imperfeições. É o nosso lado bom predominando durante toda a nossa vida sobre o nosso lado ruim, por mais que às vezes a gente tenha deslizes. É seguir no caminho do bem até você alcançar o seu objetivo, mesmo que durante o caminho você dê uma saidinha do trajeto e volte novamente. Então olha que interessante e que produtiva a lição do nosso mestre. E por fim ele diz o seguinte: então se alguém disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acreditem, pois irão se levantar falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Como que a gente pode estar num lugar onde coisas maravilhosas estão acontecendo, verdadeiros prodígios, verdadeiros milagres, e não acreditar que a presença de Deus está ali? Jesus nos ensina: se levantarão e operarão grandes feitos. Mas como a gente pode identificar realmente se isso está alinhado com Deus, com as leis de Deus, com o que Jesus nos ensina ou não? Nós precisamos lembrar que o nosso mestre é o governador planetário do nosso globo e o exemplo de pureza, de perfeição espiritual, que veio aqui e encarnou para se fazer exemplo para nós da onde a gente deseja chegar. E ele nos ensinou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao meu Pai, a Deus, senão por mim. Então tudo que a gente pode ver no lugar que a gente esteja inserido, não importa a religião a qual nós façamos parte, tudo que a gente vê
que nos passarem de conhecimento, que nos passarem de exemplo, que não esteja de acordo com a vida de Jesus, uma vida que semeia amor, paz, perdão, compreensão com o nosso semelhante, o não julgar, o aceitar a diferença das pessoas e respeitar o livre-arbítrio delas, e tudo o mais, procurar só o bem nas coisas e situações, afastar do nosso coração tudo que é ruim, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a teimosia, a incredulidade, a indiferença com o semelhante, buscar o amor, buscar a caridade, tudo que não esteja alinhado com o que Jesus viveu aqui para nos ensinar, é preciso que a gente delete, é preciso que a gente se afaste e é preciso que a gente tome precauções para que isso não venha a nos prejudicar de alguma forma. Então, nem tudo que vem para nós devemos aceitar, nem da parte dos encarnados, nem dos espíritos, que muitas vezes falam na nossa cabeça com pensamentos que a gente adota como nossos. Então vale o alerta de Jesus, que essas reflexões amparem muito o coração de todos nós e que nós possamos nos esforçar por sermos árvores bem tratadas que vão dar lindos frutos a serviço do Senhor. Jesus abençoe a todos. Ótimas reflexões. Que assim seja.